Oi, aqui é a Mari e eu vou explicar para vocês um exercício da frente 3, livro 1, da edição de 2020. É o exercício 26, da página 296, capítulo 2. É um exercício sobre dois recipientes com dois gases e ele coloca algumas afirmações para você dizer quais estão corretas. Então, o recipiente 1 você tem gás carbônico e o recipiente 2 você tem nitrogênio e oxigênio. Ele diz no enunciado que as duas substâncias gasosas elas estão armazenadas em idênticas condições de temperatura e pressão e os dois recipientes têm o mesmo volume. A primeira afirmativa diz o mesmo número de moléculas nos dois recipientes. Então vamos pensar. Se a gente tem pressão, volume e a temperatura, a gente pode usar PV e NRT. Nesse caso, pressão, volume e temperatura, elas são iguais para os dois recipientes. Então, se são iguais, o R é uma constante, também vai ser igual, o N tem que ser igual. Então, se o N é igual, quer dizer que o número de mols é o mesmo nos dois recipientes. E se o número de mol é o mesmo, o número de moléculas também é. Então, a primeira afirmativa está correta. Vamos para a segunda. A mesma massa de substância gasosa. Vamos voltar lá para o número de mol. O número de mol ele é igual, só que a massa das substâncias não é a mesma. Então, a gente não pode afirmar que a massa é igual. O gás carbônico tem uma massa, nitrogênio e oxigênio tem outra massa. E a gente não sabe o quanto de nitrogênio e o quanto de oxigênio a gente tem nesse recipiente. Então, a massa, ela não é igual. A gente não pode afirmar que ela é igual, tá? Tudo vai depender da massa de cada um, da quantidade que cada um tem ali. Só o número de mol e de molécula que é igual, o número de mol total, tá? Então, no recipiente 1 você tem o número de mol e o recipiente 2, a soma de nitrogênio com oxigênio é o mesmo valor do CO2. E a terceira afirmativa diz que tem o mesmo número de átomos de oxigênio. Então, no recipiente do gás carbônico, se a gente viu que tem N mol de CO2, a gente com certeza tem 2N mols de átomos de oxigênio. Né? Cada molécula tem 2 átomos de oxigênio. Então, a gente tem o dobro no número de átomos de oxigênio. Só que no recipiente 2, a gente não sabe quanto tem de oxigênio. Mas, com certeza, a gente tem um número menor que 2N, porque a gente também tem o nitrogênio nesse recipiente. Então, eu não posso ter a mesma quantidade do que eu tenho no CO2. Então, essa também está incorreta. A única afirmativa, correta é a número 1. Então, a alternativa correta, letra A. Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima.